Estávamos na Tanzânia, na cratera Ngorongoro. Nosso guia recebeu uma mensagem por rádio de que havia um elefante do lado de uma lagoa. O elefante estava na beira da lagoa, comendo tranquilamente. Em geral, os elefantes dominam os olhos d'água. É comum ver jovens machos afirmando sua dominância, espantando outras espécies, se exibindo só porque eles podem. Mas esse indivíduo específico não está fazendo isso. Era um elefante bem grande, de presas compridas. Devia ser bem velho. O peso e o tamanho das presas é sinônimo de idade nos elefantes. Infelizmente, a maioria deles é morta, saqueada ou caçada quando chega à maturidade. Por isso, não vemos mais elefantes com grandes presas na natureza, porque esses genes foram perdidos. Primeiro, ele estava na beira da lagoa, tomando água e jogando por cima do corpo. Depois ele pensou: vou entrar na água. E aí todos os hipopótamos saíram da frente. Os hipopótamos estavam tranquilos. De fato, nenhum deles naquele lago demonstrou ser qualquer ameaça para o elefante. O que é interessante, porque eles estão bem espremidos ali e ele é um pouco ameaçador. Eu, sinceramente, não temi pelo elefante, porque ele era muito grande. Mas temi que eles brigassem. Na verdade, eu fiquei bem surpresa que os hipopótamos foram tão tolerantes que não quiseram brigar. Geralmente, hipopótamos abrem as bocas e mostram os dentes para os adversários. E isso é ameaça o bastante. E eles começam a grunhir e roncar. Mas aqui não vemos nada disso. Quando o elefante estava do nosso lado, eu falei: quando ele sair, vamos estar na frente dele? E o que ele vai fazer? Mas nosso guia disse: não, a margem é muito alta, ele não sobe. Foi emocionante ver aquele elefante andar entre os hipopótamos. De manhã estávamos seguindo um bando de leões. É um bando residente chamado Nkuhumas. Sabíamos que havia uma leoa prenha. Ao entrar no local, vimos uma das leoas mais jovens brincando com alguma coisa. Não sabíamos bem o que era. E ao chegarmos mais perto, percebemos que era um filhote. Os olhos tinham acabado de abrir e ela o jogava como se fosse um brinquedo. Isso é muito incomum. E, pessoalmente, eu nunca ouvi falar de nada parecido. Claro, sabemos que os leões praticam infanticídio. Quando novos machos entram num bando, eles matam os filhotes. Mas isso é o que chamamos de fratricídio, quando irmãos matam outros filhotes. E ocorre com alguns animais, mas nunca havia sido registrado em leões. E não era de se esperar entre eles. Ela o agarrava, corria com ele e os outros filhotes corriam atrás dela, tentando agarrar o filhote. Mas não de um jeito agressivo. Estavam brincando com ele, experimentando, vendo o que acontecia. Quando uma leoa tem filhotes, ela normalmente se afasta do grupo inicialmente. E ela os cria sozinha enquanto são muito pequenos. E só os leva para o bando quando são maiores e mais fortes. Parece que nessa situação isso não ocorreu. Parece que esse filhotinho acabou no meio dos outros e os filhotes ficam naturalmente interessados e brincam. E é claro, brincar é aprender a matar, é aprender a caçar. São as estratégias que os animais exercitam uns com os outros. Mas é claro, são todos mais ou menos do mesmo tamanho e força. Não tem agressividade. Então tudo bem. Mas de vez em quando sai errado, passa dos limites, alguma coisa muito incomum acontece e os animais não aguentam. A natureza daquela visão foi brutal. Muitos dos visitantes no carro estavam chorando. O filhote lutou pela vida por mais de 1 hora. Estava esperneando, gritando, chorando.
Mas a leoa estava deitada bem ali. A mãe dos filhotes quase não tinha instinto maternal nenhum. Talvez quisesse os filhotes e cometeu um erro, mas baseado no que vimos, ela não tinha qualquer ligação com os filhotes. Sinceramente, eu só assisti. Já vi muita coisa no mato para não me envolver emocionalmente com os animais. É um privilégio assistir algo assim, mas ficar chateado e emocionado com isso, você tem que tentar ficar neutro, porque tem que manter os visitantes calmos e deixar que todos apreciem algo que nunca virão outra vez. Eu posso garantir que cada pessoa nunca mais vai ver aquilo. Tínhamos saído uma noite atrás de um leopardo macho. Nós o seguimos por quase 1 hora. Depois de pegar um impala e de matá-lo, o leopardo foi para uma árvore. O leopardo normalmente leva a caça para cima da árvore. Havia hienas na área. Quando ouviram a caçada, vieram para roubar do leopardo. Era um leopardo enorme e não engoliu o desaforo das hienas. Conseguiu filmar, Mark? Você filmou? Aquele leopardo enfrentava o que viesse pela frente dele. Foi incomum. A segunda hiena chegou e começou uma guerra pela carcaça. Essa é uma situação muito típica. Acho que principalmente em certas partes onde há grande densidade de hienas e de leopardos, como Lowveld. E mostra muito bem que, apesar de não ser totalmente unilateral, as hienas certamente têm a vantagem, principalmente se tem mais de uma hiena, como foi nesse caso. Se você olhar, a hiena estava na área e, na pressa de subir na árvore, ele foi para o lado errado. A árvore não era a melhor do mundo, mas ele tinha de ir para a árvore porque era uma emergência e falhou. Esse comportamento é chamado de cleptoparasitismo pelos zoólogos que o estudam. E é basicamente o hábito de roubar a caça de outros animais. Acho que todos os predadores, se pudessem, roubariam a caça de outro animal. Não se leva em conta que um animal como o leopardo, em certos ambientes, também pode perder muitas presas para outros carnívoros, especialmente as hienas. O leopardo recuou, porque nessa hora é meio perigoso. Já tinha visto um leopardo matar, mas isso foi incomum quando as hienas chegaram. Eu nunca tinha visto isso antes. Não fiquei perturbado, porque é a natureza. Estar lá para testemunhar foi especial. Minha nossa! Vimos que aquele polvo estava nadando em círculos atrás do caranguejo. Estava estendendo os tentáculos e quase pegando o caranguejo. Tem um polvo caçando um caranguejo. O caranguejo escapava, eles faziam outro círculo e o polvo tentava de novo e quase o pegava. Foi emocionante e as crianças ficaram muito animadas. Olha, quase pegou ele, quase pegou. Polvos são extremamente inteligentes, também têm ótima visão e são particularmente famosos por sua capacidade de resolver problemas. O polvo estava determinado a pegar o caranguejo. O caranguejo estava tentando de todo jeito fugir do polvo. E a ação continuava se desenrolando ali, naquela pequena área. Quase pegou ele. Por fim,
o polvo finalmente pegou o caranguejo, o enrolou e mergulhou para o fundo do mar. O interessante foi observar o polvo. Ele tentava acompanhar o caranguejo, o que é engraçado porque o polvo nada muito mais rápido que o caranguejo, mas ele também tentava dar a volta nele. Dá para ver o polvo estendendo os tentáculos e tentando laçar o caranguejo, mas perdia terreno quando o caranguejo nadava para longe. E ele tinha que nadar para outro lado e tentar envolvê-lo. Por fim, ele pega o caranguejo, enrola com os tentáculos e consegue ingeri-lo. Ficamos maravilhados com o que estávamos vendo. O polvo correndo atrás do caranguejo e quase o pegando. E aí as crianças ficaram cada vez mais animadas sobre quem ia ganhar essa briga. Essa luta entre vida e morte. Sabemos que caranguejos são uma das presas favoritas do polvo. Ver um polvo ir atrás de um deles não é uma coisa muito incomum de se ver. Mas assistir toda essa interação acontecer na superfície da água e enquanto nadavam, foi mesmo um jeito muito diferente de ver essa ocorrência comum. Acabou bem rápido. Na verdade, eu nem estava assistindo na câmera, porque foi bem na minha frente. Foi pura sorte eu ter filmado. Vai lá, polvo. Ele pegou. Estávamos na Tanzânia, na cratera Ngorongoro. Nosso guia recebeu uma mensagem por rádio de que havia um elefante do lado de uma lagoa. O elefante estava na beira da lagoa, comendo tranquilamente. Em geral, os elefantes dominam os olhos d'água. É comum ver jovens machos afirmando sua dominância, espantando outras espécies, se exibindo só porque eles podem. Mas esse indivíduo específico não está fazendo isso. Era um elefante bem grande, de presas compridas. Devia ser bem velho. O peso e o tamanho das presas é sinônimo de idade nos elefantes. Infelizmente, a maioria deles é morta, saqueada ou caçada quando chega à maturidade. Por isso, não vemos mais elefantes com grandes presas na natureza, porque esses genes foram perdidos. Primeiro, ele estava na beira da lagoa, tomando água e jogando por cima do corpo. Depois ele pensou: vou entrar na água. E aí todos os hipopótamos saíram da frente. Os hipopótamos estavam tranquilos. De fato, nenhum deles naquele lago demonstrou ser qualquer ameaça para o elefante. O que é interessante porque eles estão bem espremidos ali e ele é um pouco ameaçador. Eu, sinceramente, não temi pelo elefante, porque ele era muito grande. Mas temi que eles brigassem. Na verdade, eu fiquei bem surpresa que os hipopótamos foram tão tolerantes que não quiseram brigar. Geralmente, hipopótamos abrem as bocas e mostram os dentes para os adversários. E isso é ameaça o bastante. E eles começam a grunhir e roncar. Mas aqui não vemos nada disso. Quando o elefante estava do nosso lado, eu falei: quando ele sair, vamos estar na frente dele? E o que ele vai fazer? Mas nosso guia disse: não, a margem é muito alta, ele não sobe. Foi emocionante ver aquele elefante andar entre os hipopótamos. De manhã estávamos seguindo um bando de leões. É um bando residente chamado Nikuhumas. Sabíamos que havia uma leoa prenha. Ao entrar no local, vimos uma das leoas mais jovens brincando com alguma coisa. Não sabíamos bem o que era. E ao chegarmos mais perto, percebemos que era um filhote. Os olhos tinham acabado de abrir e ela o jogava como se fosse um brinquedo.
Isso é muito incomum. E, pessoalmente, eu nunca ouvi falar de nada parecido. Claro, sabemos que os leões praticam infanticídio. Quando novos machos